Como é possível uma empresa que tem praticamente monopólio da entrega de cartas e encomendas no Brasil conseguir dar prejuízo? Pois é, esse é o caso dos Correios. Em vez de ser uma empresa eficiente que gera lucro e melhora o serviço, ela se tornou um fardo pesado que cai sobre todos nós, os brasileiros. Nos últimos anos, os Correios só têm acumulado rombos bilionários. Não precisa decorar números, basta entender que, ano após ano, a estatal fecha no vermelho. Em 2025, o prejuízo foi tão grande, em apenas 6 meses, que superou o de todo o ano anterior. Isso mostra o tamanho do problema. E não adianta dizer que é culpa da tecnologia ou da concorrência, porque empresas privadas de logística e transporte crescem e lucram no mesmo cenário. O que está matando os Correios é a gestão estatal. E por que isso acontece? Porque quando o Estado administra uma empresa, ela deixa de ter como prioridade o cliente. O foco não é rapidez, eficiência ou qualidade. O foco vira atender a interesses políticos, empregar apadrinhados, criar cabides de emprego e garantir benefícios para grupos específicos. O resultado? Serviços caros, lentos, atrasados e uma conta bilionária que sobra para o contribuinte. Quer ver um exemplo simples? Só uma minoria das agências dos Correios dá lucro. A grande maioria é mantida no vermelho apenas para sustentar uma máquina pesada, inchada que não tem coragem de se modernizar. Enquanto isso, empresas privadas inovam, oferecem entregas em 24 horas, criam um rastreamento eficiente e cuidam do cliente porque sabem que, se não fizerem isso, elas quebram. Já os Correios não. Mesmo dando prejuízo, a empresa continua funcionando, porque tem o colchão do dinheiro público, ou seja, você paga a conta da incompetência. E o problema não é só com os Correios. Esse é o retrato de como o Estado brasileiro trata quase todas as suas estatais, como se fossem máquinas políticas e não empresas. São décadas de má gestão, de decisões tomadas não para melhorar o serviço, mas para agradar partidos, sindicatos e grupos de interesse. É como se os Correios tivessem virado uma empresa feita não para entregar encomendas, mas para entregar votos. Enquanto isso, o brasileiro comum sofre. Sofre quando a encomenda não chega, sofre quando paga caro por um serviço ruim, sofre principalmente quando vê bilhões sendo jogados fora, enquanto hospitais não têm leitos, escolas não têm estrutura e a segurança pública é deixada de lado. Cada real queimado em uma estatal mal administrada é um real que deixa de ser investido onde realmente faz falta. O mais triste é perceber que isso não é acidente, é um modelo. O Estado brasileiro prefere controlar empresas mesmo sabendo que não sabe administrá-las. Prefere manter monopólios que geram prejuízo em vez de abrir espaço para a livre concorrência que melhora os serviços. Prefere proteger estruturas ineficientes em vez de proteger o bolso do cidadão. E é por isso que vemos empresas como os Correios afundando ano após ano, enquanto as empresas privadas do mesmo setor avançam. O que poderia ser feito? O primeiro passo é separar o que é missão social do que é negócio. Se o governo quer manter agências em lugares remotos, que isso seja assumido como política pública clara, com subsídios transparentes. Mas o resto precisa ser tratado como empresa, com metas, com cobrança, com eficiência. E se o Estado não tem competência para isso, já está provado que não tem, que deixe o setor privado assumir, com regras claras e fiscalização séria. No fim, os Correios são só um exemplo do que acontece quando o Estado insiste em ser empresário. Ele não gera prosperidade, não gera eficiência e não melhora a vida do povo. Pelo contrário, ele cria mais gastos, mais dívidas e mais frustrações. É hora de refletir. Até quando vamos aceitar que nossas estatais sejam fontes de prejuízo, enquanto os políticos que as controlam continuam vivendo de privilégio? Se você acredita que o Brasil precisa mudar esse modelo, precisa parar de jogar dinheiro no lixo e precisa finalmente colocar o cidadão em primeiro lugar, então se inscreva aqui no canal, porque nós vamos continuar denunciando, analisando e mostrando como o Estado brasileiro tem destruído a riqueza do país e como nós podemos mudar essa realidade.